Fala pessoal, bora falar sobre as HQs que eu li em fevereiro de 2025. Chega mais! Fala pessoal, sou o Andrew do Arsenal Books e hoje eu tô aqui para fazer a segunda edição deste que será um quadro recorrente aqui no Arsenal Books, sempre nas últimas quintas-feiras de cada mês, ou pelo menos essa é a intenção, né? Pode dar uma variada de dia ali, por que não? Mas eu trarei as minhas leituras de HQ no determinado mês. Então já fiz as leituras de janeiro e hoje estou aqui para fazer as de fevereiro. Então antes de a gente começar, e para não se enrolar muito nas delongas, já deixa o like, compartilha esse vídeo com quem possa interessar, se inscreva no canal, ative o sininho para notificação. Toda terça-feira às 19 horas vocês me encontram por aqui, é uma certeza, podendo ter vídeos extras que eu estou me programando para fazer uma quinta-feira sim, outra não, e teremos projetos novos por aí que anunciarei em breve. Também aqui no primeiro link da descrição vocês acessam o Arsenal Books. Vou deixar vocês na curiosidade, confiram lá depois o que tem aguardando por vocês. E se vocês se interessarem por qualquer uma dessas obras e forem comprar pela Amazon, os façam pelos links do canal, que ajuda demais, vocês não pagam nada mais por isso, mas gera uma comissão para este que está aqui apresentando elas para vocês. Então agora sim, sem mais delongas, bora para as resenhas. Bom pessoal, eu falei para vocês no último vídeo de Book Haul uma coleção que eu recebi de presente aqui do meu amigo Rafa, do canal Pela Capa, e estou falando de Preacher, de Garth Ennis e Steve Dillon. Preacher, para quem não está associando, é uma das grandes marcas do selo Vertigo, um dos grandes expoentes dos anos 90. Lançada originalmente em 1995, praticamente definiu e deu o rosto do que são as HQs dos anos 90. Cara, isso aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre, acho que define muito os anos 90, sabe? Eu vou chegar lá. E aqui a gente vai ser apresentado a essa narrativa que é comandada pelo nosso protagonista, o Jesse Custer, um pastor um tanto quanto falcatrua, por que não? Vamos colocar dessa forma, na falta de um termo melhor, que ele acaba recebendo uma entidade ao mesmo instante que a sua congregação ela literalmente vai pelos ares. Em paralelo, nós conheceremos uma antiga namorada do nosso protagonista, o Jesse Custer, que ao tentar se encontrar com ele acaba cruzando o caminho com Cassidy, um vampiro. Cara, a partir desse momento, fugindo da polícia, fugindo de um assassino sobrenatural e tentando entender que porra tá acontecendo, a gente vai entrar numa jornada aqui de um road movie, ao melhor estilo Rejeitados pelo Diabo, do Rob Zombie. Eu sei que muita gente não gosta de Rob Zombie. Cara, pra mim, alguns filmes dele são um guilty pleasure, tá? Eu gosto de algumas coisas do Rob Zombie, me julguem aí nos comentários. Mas, porra, Rejeitados pelo Diabo é um puta filme, tá? E aqui vocês vão entender, pra quem já viu esse filme, a correlação, porque, cara, o texto do Ennis, ele é muito ácido. O Ennis, ele não tá aqui para poupar ninguém, ele vai tirar com a cara de todo mundo e em algum momento, por mínimo que seja, tu que está lendo essa HQ será zoado. Eu mesmo fui quando ele cita aqui a minha banda favorita, de forma pejorativa, obviamente, o Red Hot Chili Peppers. Então, cara, se tu é um cara que te ofende fácil, obviamente, eu tô tratando aqui de música, mas ele vai tocar em temas sensíveis, principalmente como a religião, por exemplo. Então, se tu é uma pessoa um pouco mais sensível, o Ennis vai te provocar. E outra, se tu não gosta da escrotidão escrita, cara, o Ennis, ele é escroto demais. E, pro intuito do que ele está querendo nos apresentar, essa escrotidão eu tô falando no bom sentido. Não esperem aqui uma obra séria, vocês vão ver uma sessão de absurdos, uma sequência de fatos que tipo, porra, não acredito que eu tô lendo isso, ao longo de toda essa obra. Preacher, aqui nessas edições que eu ganhei de presente, ela está completa em 9 volumes, cada um desses volumes com 6 álbuns dentro, então aqui eu li do volume 1 ao volume 6, certo? E eles se encerram ali, embora tenha a continuidade. Tu vai ver muitas
pequenas histórias que são abertas nesses road movies sendo fechadas, mas obviamente tem toda a continuidade até a conclusão no volume 9. Atualmente, estes livros eles são vendidos em 2 ônibus pela Panini, até são estes 2 volumaços que o Rafa tem lá na coleção, e aí ele resolveu me presentear com esta versão um pouco mais antiga da Panini, mas que particularmente eu gosto muito, porque não fica aquela coisa pesada de ler, sabe? Então, um trabalho gráfico muito bom. A arte do Steve Dillon, vamos lá, eu sei que é um ponto para quem é mais crítico com essa questão de arte de HQ. Me agrada o traço dele, tá? É muito anos 90, como eu disse. Isso aqui define muitos anos 90. Certo? Sem papas na língua, escrotidão, situações absurdas, e esse desenho que traz um pouco de um tom de sujeira, não sei, mas eu acho que conversa muito com o texto ácido do Ennis, certo? Então acho que é o casamento perfeito. Tanto é que essa é uma dupla que fez muito sucesso com o personagem da Marvel, o Justiceiro. Acho que o Justiceiro, quem definiu de fato o personagem, foi o Garth Ennis e o Steve Dillon. Então, assim, eles já são uma dupla que trabalharam muitas vezes juntos e sempre deram certo. Preacher será uma recorrência aqui no canal ao longo deste ano. Eu pretendo, nos próximos volumes que eu ler, não me aprofundar muito em resenha, porque eu quero fazer um conteúdo em especial sobre Preacher em parceria com o Rafa. Obviamente, a gente está desenhando aí como a gente vai fazer isso, mas então saibam que esse primeiro volume eu me aprofundei um pouquinho mais até para dar um pouco de sinopse da obra para vocês, despertar o interesse de quem ainda não conhece, mas nos próximos volumes que eu for ler eu vou fazer só mais alguns comentários breves, porque teremos material completo sobre. Pessoal, e a minha segunda leitura de HQ, e concluindo este vídeo aqui do mês de fevereiro, é da Pipoca e Nanquim. Mês passado eu li 2 obras da Pipoca e Nanquim, este mês foi tão somente uma, mas é que eles fazem um trabalho gráfico primoroso que dá muita vontade de consumir os materiais deles. E eu estou falando de Purgatório, de Christophe Chaboté. Christophe Chaboté é um autor francês, eu sou fã do trabalho dele. Talvez, em termos de HQ, tirando essas sequenciais, tipo Preacher, que são 9 volumes, Transmetropolitan, que são 6, talvez, assim, em álbuns individuais, Christophe Chaboté provavelmente é o autor que eu mais tenho aqui na coleção. E eu acho lindíssimo o trabalho gráfico e essa padronização que a editora Pipoca e Nanquim traz para nós. Teremos mais Chaboté esse ano sendo lançado por aqui, adaptando uma obra de Jack London. Estou bem curioso e pegarei na pré-venda já avisando. Mas aqui em Purgatório nós vamos ver um álbum que foi muito celebrado como um dos grandes destaques do período mais de início de carreira do Chaboté. Chaboté está nativa desde os anos 90, mas essa obra foi lançada em 2013 e foi muito aclamada lá fora, e tão somente em 2022 ela chegou pela primeira vez aqui no Brasil com essa edição que eu estou mostrando para vocês. E aqui nós vamos acompanhar o Benjamin Tartouche, um francês de 27 anos, que ele parece que a vida sorriu para ele em determinado momento quando ele recebe de herança de uma tia muito distante uma casa. A tia morreu e deixou para ele, o único parente vivo, a casa que ela morava. E é uma casa, embora antiga, mas pô, uma casa grande e muito além das expectativas que o Benjamin Tartouche tinha para a vida dele. Então tudo parece estar correndo bem, até que simplesmente tudo parece que vai dar errado. E começa de fato a dar errado. Uma sequência de eventos trágicos ocorre na vida do Tartouche, e até que o momento que parece que só faltava a morte para ele. E ela chega. Só que aí, quando chega a morte também, é que começam os principais problemas do nosso protagonista, porque ele vai se encontrar no Purgatório. Aqui eu vou até ler a 4ª capa para vocês, porque eu acho interessante. Meu nome é Benjamin Tartouche. Eu perdi tudo. Meu trabalho, minha casa, minha dignidade. Depois morri. E foi aí que meus problemas começaram. Então aqui a gente vai encontrar uma narrativa do pós-morte. Então o Tartouche chegando neste purgatório imaginado pelo Chaboté. Eu vou ser bem sincero para vocês. Essa ideia de purgatório, se de fato eu acreditasse nela, eu não sei na verdade se eu acredito ou não, mas se de fato eu acreditasse, ou nas poucas vezes que eu pensei a respeito, eu imaginei algo semelhante àquilo que o Chaboté apresenta para nós. Isso foi meio esquisito, assim, foi meio que um choque, mas que para mim, obviamente, faz total sentido. Não tem sentido no pós-morte, mas enfim, vocês entenderam o que eu tô passando para vocês. É muito engraçado
que de certa forma ele vai nos apresentar aqui, ele vai dar umas pinceladas sem dizer qualquer coisa. Então quem tiver algumas referências vai pegar esses easter eggs que ele coloca aqui, porque nesse purgatório nosso protagonista ele vai acabar cruzando com figuras famosas. Não vou dizer quem aqui, mas fiquem atentos às páginas e tentem pegar essas referências, certo? E aí, no purgatório, o Benjamin Tartucci ele recebe uma missão, que eu não vou falar qual é, porque já seria entrar no campo de spoilers. HQ tem isso, né? Quanto menos tu falar da sinopse, melhor, porque são obras geralmente mais curtas, só que também é um desafio até onde é sinopse, até onde já passa a ser spoiler, né? Então, tomando todo o cuidado, eu encerro por aqui. Nós vamos acompanhar a jornada dele tentando ali ver o que ele tem que fazer no purgatório, o que vai acontecer a partir do momento que ele morreu. Cara, eu já falei sobre Chaboté, acho que em shorts por aqui. Eu não cheguei a apresentar nenhuma resenha de obra dele até o momento, mas eu acho o Chaboté um mestre do preto e branco, né? Um mestre de trabalhar a arte no negativo. Cara, Moby Dick, Henri Désiré Landru, né, Solitário, são obras totalmente no preto e branco que são magníficas. E aqui é um tanto quanto eu pisando num terreno desconhecido do autor, porque aqui ele trabalha com uma obra em cores. Só que mesmo em uma obra 100% em cores, ele utiliza do preto e branco com um artifício narrativo. Prestem atenção nisso quem tiver contato com essa obra. Só vou deixar isso no ar, assim. E, cara, mesmo ele trabalhando com cores, é muito competente. Eu acho a arte dele lindíssima. Ele tem algumas nuances só dele, assim. Tu consegue bater o olho e dizer isso aqui é Chaboté. E eu gosto muito disso quando eu tô falando de um artista. Então, Purgatório me pegou. Foi uma obra muito boa do Chaboté que eu li. Eu, particularmente, a última obra que eu tinha lido dele, que era Yellow Cab, eu tinha ficado um pouco meio assim, não que tivesse sido uma obra ruim, mas ela ficou aquém da minha expectativa, talvez, e o Purgatório já voltou com tudo. Gostei demais do que eu encontrei por aqui. Trabalho gráfico, já falei, magnífico, tá? Confiram. Quem não conhece ainda Chaboté, vai na fé, assim. Até para quem não é tão familiarizado ou não consome muito HQs, eu diria que esse é um dos melhores autores para fazer a transição entre livro e quadrinhos. Até porque o Chaboté ele adapta muito o livro. Moby Dick e Yellow Cab, propriamente dito, é um livro. A HQ que vai sair este ano é uma adaptação de Jack London, então acho que é uma boa transição. O Chaboté, ele também, para além de mestre do preto e branco, ele também é um mestre da contemplação. As obras dele são para serem consumidas com calma. Olhe os quadros, analise a arte. O Chaboté tem coisas para te passar da narrativa dele, para além do que está escrito. Então tomem cuidado nisso. Leiam o Chaboté da forma, entre aspas, correta. Vão com calma, contemplem a arte, observem os detalhes. Vocês vão ser recompensados, até como eu falei dos easter eggs, tá? Então, uma baita leitura de HQ e uma baita recomendação. Eu ainda quero ter tudo de Chaboté na coleção, certo? Só me falta um pedaço de madeira e aço e museu. Só que o pedaço de madeira e aço está bem difícil de achar hoje em dia, já nem tem mais novo, né? E o museu também já está ficando cada vez mais difícil. Mas vou correr atrás e vou completar esta coleção. Bom, pessoal, essas foram as minhas leituras de HQ aqui do mês de fevereiro. Vocês sabem que eu tenho aquela dinâmica, né? Eu tento ler 2 livros ao mesmo tempo e intercalá-los com HQs. Então eu tô lendo uma média aí de 2 HQs mais ou menos por mês. Eu sei que não é nada absurdo, mas eu consigo ter esse ritmo confortável para mim. E aí abre espaço também para eu falar um pouquinho mais de cada uma delas para vocês nesse quadro mensal. Beleza? Então se vocês curtiram, deixem o like, compartilhem com quem possa interessar este vídeo e também se inscrevam no canal, ative o sininho para notificação. Também sigam as outras redes. Por lá eu tô sempre trocando uma ideia mais online das minhas leituras em andamento, das minhas bebidas, do que eu ando fazendo no dia a dia. Beleza? Então aguardo vocês por lá também. E a gente vai se falando.